Hoje eu tenho algumas verdades referentes à oração que podem transformar o seu relacionamento com Deus e vão impactar outras áreas da sua vida. A primeira verdade que eu tenho para a sua vida é que o silêncio de Deus não significa ausência. Você precisa entender que quando você não o ouve, ele continua do seu lado. Hoje é muito comum as pessoas terem uma síndrome de Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus me abandonou, Deus não me responde, e isso é um equívoco. E eu vou te falar também aqui quais são as situações que podem ocasionar esse silêncio de Deus. E a primeira coisa é que você mesmo que não o está ouvindo. Você está tão distraído com tudo que você está vivendo, com problemas, com conquistas, ou seja lá o que for, que Deus fala e você simplesmente não ouve. Uma outra situação que pode ocasionar o silêncio de Deus é a falta de ler Bíblia. Deus fala através da palavra, então se você não lê, você automaticamente não vai estar ligado no que Deus está falando. Ou uma outra situação ainda é que Deus mesmo às vezes se cala. Às vezes ele não opina sobre determinada situação e aí na maioria das ocasiões é o momento que a gente mais precisa dele e a gente busca e não consegue ouvi-lo, também pode acontecer. E a intenção dele é ver qual é a minha e a sua reação perante esse silêncio. Será que a gente vai desfalecer, vai parar de buscar? Será que a gente vai virar as costas para ele? Será que a gente vai dar birra? Ai, Deus não me ouve, Deus não me atende, eu também não quero mais nada? Então tudo isso é para você analisar. Mas o principal ponto é você estar sempre atento para ouvi-lo, porque na grande maioria das vezes é realmente os nossos problemas que nos impede de ouvi-lo. Deus está falando, está gritando e a gente não consegue ouvir. E o fato da gente não dar atenção à voz dele, a gente acaba culpando Deus falando que ele não diz nada e que ele não responde. A segunda verdade sobre a sua vida é você entender que não, talvez e espere também são respostas de Deus. Nós estamos tão mimados, tão acostumados de Deus fazer tudo o que a gente quer, que às vezes a gente ora, pede a Deus algo, clama a Deus por algo e ele fala não. E a gente acha que, não, isso aqui tá errado. Deus não respondeu, porque ele só responde se ele falar sim. Ele só responde se ele atender. Outra ocasião, Deus está falando assim, espere. E você está desesperado, falando que Deus não atende, não responde. Por quê? Ele está te mandando esperar. Então, respeite todo e qualquer tipo de resposta de Deus. Da mesma forma como você pode responder como você quiser a qualquer pessoa, Deus, ele sabe. E olha que incrível. A gente responde o que a gente quiser, não sabendo de porcaria nenhuma. Deus que sabe todas as coisas e geralmente aquilo que a gente entrega para ele e pede é algo importante, pode transformar nossa vida, a gente quer ouvir uma resposta já. Não, eu determino a resposta e Deus só dá o aval. Não é assim. Se você pergunta a opinião de Deus, você precisa estar preparado para ele responder o que foi, você só querer obedecer, você só querer fazer a vontade dele. A terceira verdade que eu tenho sobre a sua vida é que sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Toda e qualquer oração que você fizer, a vontade de Deus é que vai determinar a resposta dele. Não é você falar assim, Senhor, abre tal porta assim, assim para mim. Aí o Senhor, ele vai ouvir sua oração, vai receber. Só que a resposta final, se ele vai ou não abrir essa porta, é dele. Não é você, é ele que sabe o melhor para você. É claro que nós temos sim, através da oração, o poder de mudar a opinião de Deus. Um exemplo, por isso que Jesus fala de tanto aquela mulher atormentar o juízo daquele juiz, o juiz acabou cedendo. Tem uma parábola que fala isso. O juiz acaba cedendo e acaba ali fazendo a vontade da mulher. E o Senhor vai e fala, ué, se o juiz que era iníquo, que não era de Deus, que não cria em Deus e que não gostava de pobre, do povo, atendeu a mulher pela importunação dela, o pai também vai atender vocês se vocês continuarem batendo na porta. Então vai ter coisa que a gente, de tanto insistir, ele vai falar assim. Então tem que ter cuidado com a nossa insistência. Se Deus já falou não uma vez, já falou espere uma vez, já falou talvez uma vez, realmente obedeça. Lembra lá de quando o Senhor constituiu o primeiro rei? O Senhor constituiu Saul, e aí o povo pedindo e clamando, nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos alguém que nos domine, que não sei o que, parará.
Deus foi e enviou Samuel. Falou: olha, vocês clamarão por causa de um rei que vocês mesmos estão pedindo. Então tem coisa que Deus diz sim, mas ele diz sim sem querer, mas para fazer a tua vontade de insistência. Como um pai, né? Um pai, quando a gente clama, pede, 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 um pai não acaba cedendo, ainda que talvez vai fazer mal. Talvez você tenha um filho aí, ele insiste querendo doce desesperadamente, faz um escândalo, chora, não sei o quê. Tu sabe que vai dar dor de barriga nele. Mas se ele te encher o saco demais, você vai dar esse doce. Teu filho, tua filha não pode ficar o tempo todo no celular, mas eles enchem tanta sua paciência que você deixa aí até o dia todo, entendeu? Então vai ter coisa que a gente vai clamar tanto, vai pedir tanto, que mesmo que não seja a vontade dele, porque ele já sabe que vai dar ruim para nós lá na frente, ele vai falar assim. Então as 3 verdades para você entender literalmente nesse vídeo é que silêncio não significa ausência. Entenda que a todo tempo Deus está aí do seu lado e Ele está sempre te ouvindo, ainda que você não escute Ele. A segunda verdade é você entender que a resposta de Deus não é só sim, pode ser não, talvez, espere. E a terceira verdade é que sempre a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a sua. Então, cuidado com o que você tem insistido para Ele. A partir do momento que você já identificou qual é a opinião de Deus sobre determinado assunto, respeite a opinião dele, porque a opinião dele pode te salvar, literalmente. Então, meus amores, todos os dias está tendo vídeo aqui no nosso canal, tá? Às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, na verdade. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com todo mundo, que tem muita gente confusa hoje, muita gente que está até abandonando a fé em Deus. Eu já entrei esses dias em uma lista de comentários de uma publicação de ateus. E aí eu falei, meu Deus do céu, 70, 80% do que eu li, a maioria das pessoas que estavam falando que tinham deixado de crer em Deus foi justamente porque pediram alguma coisa e falaram que Deus não respondeu. Então, você vai estar ajudando pessoas a não abandonar a fé. Seja um mensageiro e compartilhe. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? São mensagens diárias de Deus para a sua vida. E eu vou pedir para você se inscrever e colar nessa missão aí de abençoar pessoas através da mensagem de Deus. Até o próximo vídeo, que é amanhã. Que Deus te abençoe.